aí circulando, né? Tá em voga. Então, eu sou psicóloga clínica, já há mais de 25 anos. Eu sempre trabalhei com psicologia clínica, e eu sempre tive um desejo, assim, de ver resultados rápidos na clínica. Nunca me satisfez eu ficar tempo e tempo com o mesmo paciente, e às vezes aquilo não andar muito. Então, eu comecei a buscar abordagens que dessem mais efeito rápido. Eu comecei inicialmente com psicodrama, depois fui para terapia sistêmica, aí fui buscar a hipnose ericksoniana, porque eu achava que, de repente, saindo um pouquinho do caminho só da palavra, do cognitivo, quem sabe entrando mais pelo inconsciente, pudesse ter resultados melhores. E foi onde eu ouvi falar do MDR pela primeira vez. Isso foi lá em torno de 2002, 2003, por aí. Em 2006 que eu fui fazer a formação em MDR, sou da segunda turma aqui em Curitiba, né, quando começou realmente esses grupos de formação aqui em Curitiba, eu já peguei do início, e me encantei de tal maneira, assim, que não larguei mais, entendeu? Então, hoje, realmente é meu carro-chefe dentro do meu trabalho, é o que eu mais faço, é com o que eu mais trabalho. Claro que a gente sempre vai agregando tudo que a gente vai aprendendo, então não deixo coisas da hipnose, do psicodrama ou da sistêmica, sempre são úteis, mas para mim, hoje, a terapia MDR é uma abordagem mesmo, eu trabalho com isso o tempo todo. E fui fazendo daí outras certificações, outras formações dentro do MDR, nunca parei de estudar, né, eu organizo os cursos, e hoje eu sou trainer, sou treinadora em MDR, então eu dou os cursos também, além de ser supervisora. Venho acompanhando o movimento do MDR desde o início aqui no Brasil, né, participando da associação, existe uma associação brasileira de MDR, que procura, assim, atender a demanda que existe, principalmente, assim, nos casos de desastres naturais e tal, então existem grupos que atendem até voluntariamente a isso, mas depois a gente pode falar um pouco mais. Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre essa pandemia, as consequências que isso pode ter no psicológico das pessoas, e eu acho que seria legal a gente, de repente, falar um pouquinho disso, não sei, Maurício, o que você acha, né, a gente estruturou mais ou menos assim, hoje a fala da Alice, né, nossa convidada, a gente estruturou mais ou menos assim, que abordaríamos essa questão da pandemia sob essa ótica do amanhã, né? O que vai acontecer no amanhã? Ninguém sabe, mas a gente prevê que os danos psicológicos vão ser muito grandes. E aí, como o EMDR é uma abordagem que facilita o acesso aos traumas, e nós precisamos entender que esse momento ele vai ser muito mais sentido, psicologicamente se falando, daqui a alguns anos. Então, as pessoas que estão sofrendo a privação de alguma maneira, seja a privação do espaço, a privação da mobilidade, a privação do ir e vir, a privação de liberdade, a privação de poder falar sem máscara, de abraçar alguém, ou seja, são tantas privações que nós estamos nos reinventando, só que essa reinvenção nem sempre ela é fácil. Muitas vezes ela pode ser dolorosa. Então, é nisso que nós vamos nos basear hoje, falando de que momento é esse que nós estamos vivendo e a possibilidade de que esse momento esteja causando traumas nas pessoas. Exatamente, eu fico pensando que talvez a gente esteja diante do maior experimento psicológico da história, né? Eu acho que nunca, até onde eu tenho conhecimento, aconteceu algo semelhante ao que está acontecendo agora. Esse isolamento que está pegando, no mínimo, 1/3 da população mundial, né? Ficar parado em casa, tem pessoas assim que ficam realmente muitos e muitos dias, estão há mais de mês sem sair de casa sequer para ir no mercado ou na farmácia, né? Então, o que isso vai estar provocando nas pessoas é uma incógnita, é muito difícil a gente exatamente prever, porque, como eu falei, talvez seja a primeira experiência no nível global de isolamento, onde existe esse perigo que está ali fora o tempo todo rondando,
E a gente está estudando em cima disso, estamos procurando entender o que pode acontecer. Eu diria, assim, que as consequências psicológicas são inimagináveis, é muito difícil prever. Mas eu acredito que, dentro do conhecimento, assim, que eu tenho, eu diria que cada pessoa vai responder a essa experiência de maneira diferente. Vai depender, assim, de o que a pessoa já viveu no passado, quais são as experiências que ela acumulou na rede de memórias dela, né? Como foi a vida dela anterior, porque dentro do MDR a gente sabe que as situações atuais, elas se conectam com as situações do passado, e a pessoa tende a ter uma reação, às vezes, anormal, desproporcional, né? Então, algumas pessoas, ao contrário, já se mostram bastante resilientes. Elas têm, parece que assim, um poder de se reinventar, de criar novas formas de viver. Começam a inventar coisas para trabalhar, vão se descobrindo mais, vão criando novas formas de se relacionar, seja com o companheiro, se for casado, né, companheira, ou com filhos, ou com os familiares mais próximos. Mas outras pessoas vão ter ativado os seus traumas anteriores e podem desenvolver o que a gente chama, assim, de um estresse pós-traumático. Ou, dentro da psicologia, a gente fala o TEPT, né? Essa letrinha, TEPT, que significa transtorno de estresse pós-traumático. E aí é que vai ser um problema, e a psicologia está aí para tentar ajudar essa população, né? Eu procuro ver de uma forma mais otimista, é a minha tendência, né? E eu acho, assim, que muitas pessoas vão sair do isolamento até melhores. Claro que vai depender de como elas estão lidando com esse momento agora. Se elas procurarem se conhecer melhor e superar os seus bloqueios, as suas dificuldades, essa vai ser uma oportunidade delas saírem desse isolamento muito mais fortalecidas, mais resilientes, para enfrentar qualquer coisa na vida. Existem estudos que foram feitos em Israel com pessoas que foram vítimas do terrorismo e passaram pela terapia EMDR, que elas mostraram, depois de fazer o tratamento com EMDR, elas acabaram sofrendo novas situações traumáticas, né? Porque o terrorismo continuava acontecendo. Então, havia até uma teoria de que essas pessoas, poxa, então se perdeu o tratamento, né? Porque se curou o trauma, a pessoa vai e passa por outro trauma parecido meio em seguida. E uma coisa muito bacana que se descobriu foi que essas pessoas desenvolveram resiliência. O que significa resiliência nesse caso? É a capacidade da pessoa de lidar com uma determinada situação sem sofrer os mesmos sintomas, o mesmo estresse, e também passando de uma forma muito mais rápida, né? Então, o que se percebeu nessas pessoas é que elas criaram mesmo um know-how diante daquela situação, né? É como se fossem anticorpos. Como se fossem É? Anticorpos emocionais, exatamente, bem colocado. Então, isso fortalece muito a pessoa, né? Então, se eu tenho uma ferida emocional e eu trato essa ferida, eu curo essa ferida, isso me fortalece. Agora, se eu não trato, se eu fico com ela ali, a tendência é ir acumulando outras, né? Cada vez mais e mais e mais, até a pessoa realmente ter um bloqueio ou um sintoma muito mais grave que paralisa a pessoa, né? Acho importante, Alice, falarmos um pouquinho mais da implantação do trauma, do TEPT mesmo, né? O mal-estar que vem, então, depois dessa implantação do trauma, e falarmos um pouco como que é o acesso que na abordagem do EMDR se faz até esse trauma. Uhum. Então, deixa eu explicar para muita gente que talvez não conheça muito, né, sobre o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe que muitas pessoas são afetadas de uma maneira duradoura quando algo terrível acontece na vida delas. Em algumas, os efeitos são tão persistentes e graves que são debilitantes e representam um transtorno, às vezes até causando transtornos, problemas físicos. Então, nós sabemos que muitas doenças dentro da psicossomática a gente encontra aí, né?
os mais conhecidos e atuais, fibromialgia, enxaqueca, psoríase, vitiligo e tantas outras doenças que têm um componente psicossomático, outras que os médicos nem sabem realmente a causa, né, dores físicas de diversas origens, muitas vezes são sintomas de algum trauma que a pessoa passou. Então, é meio difícil a gente até prever quais são os danos, né, o que esse trauma pode causar. Via de regra, os eventos mais propensos a causar o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, são aqueles que invocam sentimentos de medo, desamparo, horror, um risco à vida, né, a pessoa correr, de alguma forma, um risco à vida. Esses eventos, eles podem ser vivenciados diretamente pela pessoa, a própria pessoa sofrer, né, um evento assim grave, onde a vida dela esteve em risco, ou até indiretamente, ela testemunhar outras pessoas sofrendo essas lesões graves, né? Como a gente está acontecendo agora, muita gente está dentro de casa, está vivendo o isolamento e as dificuldades de se manter longe, né, das coisas que eram corriqueiras. Mas tem, assim, as notícias de pessoas que estão morrendo, de algum parente ou algum amigo que foi internado, que passou por isso. Então, essas coisas que acontecem também com pessoas próximas também podem causar traumas emocionais na pessoa. Por ela, empatia que ela pode desenvolver com a outra pessoa, né? E sentir aquele medo, aquele terror, enfim, aquele risco de vida, né? Para se ter um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, existem alguns critérios, existem alguns sintomas. E eu queria falar um pouquinho até desses sintomas, até para que as pessoas que estão ouvindo, de repente, poderem identificar ou não, né? Que às vezes a pessoa não sabe, mas quais são os sintomas? Como é que a gente pode caracterizar uma pessoa que que está passando por isso? Bom, alguns dos sintomas são sintomas de intrusão. O evento traumático, ele fica reaparecendo na forma de memórias involuntárias ou pesadelos recorrentes. É comum a pessoa, às vezes o paciente, quando chega no consultório, eu sempre pergunto, você costuma ter pesadelos ou sonhos recorrentes? Acredita-se que essa é uma tentativa do nosso cérebro de processar a experiência. Como ele não dá conta, ele faz o sonho ou o pesadelo. Algumas pessoas têm flashbacks, durante os quais elas revivem esses eventos como se eles estivessem realmente acontecendo agora, né? Então, são aquelas imagens que ficam voltando a todo momento na mente dela. É possível também que a pessoa tenha reações intensas a coisas que lembram aquele evento. Por exemplo, os veteranos de guerra, ao escutarem fogos de artifício, ou então um escapamento de um carro que estourou, ele pode ter uma reação, desencadear alguns sintomas nele, né, que lembram como se fosse realmente uma bomba estourando. É como se o cérebro dele interpretasse esse barulho como se fosse uma bomba que está estourando, e aí ele tem uma reação proporcional a isso. Vítimas de roubo à mão armada, por exemplo, pode até ter as sensações corporais desencadeadas quando ela vê uma arma até no filme, na televisão. Existem sintomas de esquiva. A pessoa, ela evita de maneira, assim, persistente tudo que pode recordar o trauma. Então, ela não quer falar sobre isso, ela não quer nem ouvir falar sobre isso. Ela, se vem algum pensamento, ela já elimina isso rapidamente. Ela evita também ir em locais que possam lembrar aquele evento, ou até pessoas que sejam parecidas, por exemplo, se ela foi agredida por alguém, pessoas que são parecidas com o agressor, ela vai desencadear nela também esse sintoma, então ela evita encontrar a pessoa. Existem os efeitos negativos sobre o pensamento e o humor, né? É possível que a pessoa não consiga se lembrar de partes significantes do evento. É o que a gente chama, principalmente trabalhando com MDR, de amnésia dissociativa. Então, a pessoa dissocia da memória dela alguns componentes daquele evento, ela não consegue lembrar de tudo, acaba sendo uma lembrança meio vaga, meio distante, né? Porém, muito intensa. Muito intensa, verdade. Ela pode
pode se sentir emocionalmente entorpecida ou desligada das outras pessoas, como se fosse um estado constante isso. Então, nós até aplicamos um questionário para verificar o quão dissociada a pessoa está, né? A pessoa se desliga muito fácil das coisas, né? Não presta atenção no que estão falando. A pessoa também pode ter depressão, é muito comum a depressão nos casos de TET. Ela pode ter a impressão que ela é culpada também, isso é muito comum em alguns casos de violência sexual, por exemplo, né, o estupro, algum tipo de abuso, em que a pessoa se sente culpada por aquilo ter acontecido. E ela pode ter muitas emoções negativas, que são frequentes na vida dela, né, como medo, horror, raiva, constrangimento, vergonha, e ela tem uma dificuldade de ter sentimentos bons, é como se ela estivesse muito mais focada nos sentimentos ruins. A questão do sono é atrapalhada também, ela pode ter dificuldade em dormir ou em se concentrar, ela pode se tornar excessivamente vigilante, é como se ela estivesse, assim, com o estado de alerta dela ligado. E, na verdade, é o que acontece, em termos cerebrais, é o que acontece. A amígdala, que é a parte do cérebro responsável por esse alerta quando um perigo está próximo, né, quando a pessoa está numa situação de perigo, ela fica sempre sendo ativada. Então, ela deixa a pessoa nesse estado de ativação constante, né? E isso pode fazer com que a pessoa tenha reações meio estranhas, como de muita agressividade, muita violência, muita explosão, né, de humor. Algumas pessoas podem desenvolver rituais com a intenção de aliviar a intensidade. Por exemplo, vítimas de violência sexual podem tomar muitos banhos durante o dia, como uma tentativa de remover aquela sensação de sujeira, de mal-estar no corpo. Algumas pessoas com TET usam álcool e entorpecentes para aliviar os sintomas, e aí podem correr o risco de desenvolver daí um transtorno devido ao uso de substâncias. Então, por aí a gente vai vendo todas essas mudanças de comportamento que acontecem em função da pessoa ter vivido um trauma significativo na vida dela, né? E quais são os tratamentos para isso? Como é que se trata isso? Muitas pessoas vão ao médico e o médico vai receitar um antidepressivo, um ansiolítico, para lidar com isso. A gente sabe que o melhor tratamento para isso é, às vezes, usar sim a medicação, mas, junto com isso, um tratamento psicoterapêutico. Não dá para abrir mão da terapia para isso, né? Eu acho que é concomitante, porque o remédio, ele não vai curar o trauma, ele vai aliviar os sintomas. E se a pessoa para de tomar um remédio, ela vai voltar a ter todos aqueles sintomas, seja de depressão, de irritação, né? Então, ela fazer a terapia é fundamental. Existem técnicas de controle de estresse também, que a pessoa pode usar, como a respiração, relaxamento, fazer exercícios que controlam a ansiedade, como yoga, a meditação, mindfulness. Então, são recursos que ajudam bastante a abaixar o estresse, embora não vá curar o trauma, que seria o causador desse estresse, dessa ansiedade, desses estados negativos, né? E agora a gente pode falar um pouquinho, então, da terapia EMDR. O que quer dizer EMDR? É uma sigla em inglês que significa, traduzindo, né, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. É uma abordagem psicoterapêutica que compreende princípios, procedimentos e protocolos. E ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para tratar o TET. Aliás, a Organização Mundial de Saúde só reconhece 2 abordagens, dentre todas que se conhece dentro da psicologia. Apenas 2 são reconhecidas pela OMS como eficazes para tratamento do TET, que é a terapia EMDR e a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. São as únicas eficazes, né? Basicamente, qual seria uma diferença entre a TCC e o EMDR? Vou citar exemplos. Na TCC, normalmente não se aborda o passado, é abordado apenas o presente. É criado
exercícios, maneiras da pessoa lidar com aquela situação para que ela tenha uma resposta mais assertiva com relação àquilo que está incomodando ela. No MDR, a gente não dá exercícios para a pessoa fazer em casa. Não há nada que a pessoa precise ficar pensando ou repetindo em casa. E a gente trabalha começando pelo passado. Acredita-se que a origem desses sintomas presentes estão sempre no passado. Eu acho que aí a gente pode pegar um pouco até do que Freud mesmo, né, falou da influência da infância na vida da pessoa. Então, para vocês verem como o MDR ele acaba sendo uma abordagem bastante eclética até, né? Ele pega coisas de várias abordagens e junta numa só, com algum diferencial. Essa abordagem, então, ela parte do princípio que o nosso cérebro tem um sistema de processamento de informação. Isso é até legal a gente falar, porque agora, na época da internet, né, que a gente está aí diante dos recursos, né, da internet, da mídia e tudo mais, é muito difícil alguém que não tenha um computador em casa, a gente pensar num sistema de processamento de informação e pensar que o nosso cérebro tem isso, é uma coisa muito relevante. Então, o nosso cérebro tem esse sistema de processamento de informação que, assim como outros sistemas corporais, como o sistema digestivo, por exemplo, ele é naturalmente estruturado visando a saúde. A gente sabe que se a gente se machuca, e basta deixar limpo o local, o próprio organismo se encarrega de curar isso. Nosso cérebro também tem esse funcionamento visando sempre essa saúde, né? Algo saudável. Porém, quando uma experiência, quando acontece algo ruim na vida da pessoa, quando há um elevado estado de perturbação num determinado evento, decorrente de experiências adversas da vida, a gente costuma dizer assim, quando um evento acontece cedo demais, rápido demais ou forte demais, ocorrem rupturas nesse sistema de processamento de informação, que resultam em memórias que são processadas de maneira inadequada e armazenadas de forma mal adaptativa. Então, uma experiência normal, quando acontece, ela é processada com sucesso, é armazenada, vai lá para o arquivo da memória antiga, né? É importante para a pessoa lembrar, para depois aprender com aquilo, se integra com outras experiências semelhantes. É assim que o nosso cérebro funciona, por redes de memória, sempre armazenando junto com experiências semelhantes. Mas quando existe uma situação traumática, uma situação difícil de ser vivida, em que a pessoa não dá conta, porque ela é muito jovem, ou porque aconteceu muito rápido, ou forte demais, ou é uma coisa que está pegando todo mundo como agora, essa experiência ela não é processada. E ela fica ali, tipo, um disco enroscado, muitas vezes, né? As experiências traumáticas e essas necessidades interpessoais que foram negligenciadas, principalmente lá nos períodos cruciais do desenvolvimento, lá na primeira infância, onde mais pega, elas podem produzir bloqueios na capacidade do sistema de processamento de informação para resolver esses eventos perturbadores. Então, o cérebro não vai dar conta de lidar com isso. É aí que entra a terapia EMDR, né? Para resolver esses bloqueios, remover esses bloqueios. Então, a gente sabe que essas coisas que aconteceram lá no passado, elas vão como que abrir um arquivo, né, representando aquela situação. Aí, quando acontecem agora outras coisas, outras situações no presente, que de alguma forma o cérebro faz um link com aquela experiência no passado, então ele se conecta com a experiência do passado, inconscientemente, nem sempre a pessoa se dá conta disso. Isso faz com que aquelas emoções que ficaram lá guardadas no passado e que não foram digeridas, resolvidas, elas vêm agora no presente e a pessoa acaba tendo uma reação desproporcional. É típico a gente ver isso nos exemplos, por exemplo, em briga entre motoristas na rua, né? Quando alguém leva uma fechada e já sai brigando e tal. Quer dizer, é uma coisa que muita gente leva uma fechada e não faz nada, mas outras pessoas levam uma fechada e já saem querendo matar. Por que essa reação? Provavelmente, na pessoa que
sai querendo matar, ela deve ter sofrido alguma coisa no passado dela, na infância, ou na escola, no bullying, alguma coisa assim, que ela guardou aquilo, aquela raiva, aquela ira, na época, ficou lá guardadinha no cérebro. Agora, quando alguém tem uma atitude que, de alguma forma, o cérebro lembra aquilo, traz aquela carga emocional e a pessoa reage de uma forma, né, bem não assertiva, né, bem desregulada emocionalmente. No decorrer da terapia EMDR, quando o reprocessamento ele é bem sucedido, as memórias que até então eram perturbadoras são neutralizadas e efetivamente integradas às outras experiências similares. O que é armazenado é guardado e o que não é útil é jogado fora, né? É deletado, vamos dizer assim. Basicamente é isso, um pouquinho da teoria do MDR. É importante entender, então, esse sistema de processamento de informação, mais ou menos como que o cérebro age diante das experiências de vida, né? E o que acontece quando ocorre o trauma, que é um evento que vai causar uma emoção muito forte ou a pessoa não tem recursos para lidar com aquilo, e aí aquele evento vai ficar guardado, às vezes, a imagem, às vezes uma sensação corporal, às vezes o cheiro, às vezes um pensamento que a pessoa teve naquele momento, que aprendeu em função daquilo, tudo isso fica congeladinho ali no cérebro e isso fica sendo reativado diversas vezes ao longo da vida da pessoa, até que ela possa realmente reprocessar isso. E por que o cérebro não dá conta de digerir isso? Porque essas memórias ficam armazenadas, vamos dizer assim, de uma forma para explicar mais, né, mais claramente, no nosso hemisfério direito, né? Fica ali guardadinha, como se ela ficasse encapsulada assim. O nosso hemisfério esquerdo é um hemisfério que é mais responsável pela linguagem, é um hemisfério lógico, é racional, ele guarda o tempo como passado, presente e futuro. Então, o nosso hemisfério esquerdo, que é o racional, cognitivo, ele sabe que isso já aconteceu há muito tempo, que isso não deveria mais estar incomodando, porque isso aí é lá do passado, isso já passou. Só que ele não consegue chegar aonde está esse evento no hemisfério direito, porque houve um bloqueio nesse sistema de processamento. É como se fosse interrompida a comunicação entre os hemisférios cerebrais. Existem até alguns estudos que mostram que pessoas muito traumatizadas têm a parte do cérebro, que é o corpo caloso, que é onde une os dois hemisférios, com muitas células reduzidas ali, né? Então, há realmente uma obstrução nessa informação. Esse evento está guardado no hemisfério direito. O nosso hemisfério direito guarda as coisas de uma maneira diferente. Ele guarda de uma forma atemporal. O tempo não passa para ele, é só presente. Por isso que essas lembranças, que às vezes aconteceram há 10, 20, 50 anos atrás, não importa quanto tempo, a gente consegue lembrar dela com riqueza de detalhes, né? Porque elas estão guardadinhas ali. Durante o reprocessamento com a MDR, a gente vai fazer uma conexão dessas duas partes do cérebro, e aí sim, essa emoção que estava ali começa a ser drenada, começa a ser dessensibilizada, né? E aquilo que eu sei vai fazer sentido para aquele evento que eu vivi. Quer comentar alguma coisa, Maurício? Tá sem som. Desculpe, às vezes eu me esqueço. Quero aproveitar para dar bem-vindos à nossa live, né? Temos informações de primeiríssima qualidade com a psicóloga Alice, com a minha treinadora, com a professora Alice, né, do MDR. Alice, então você traz que as pessoas com TEPT, elas têm alguns sintomas, como a negação, o afastamento, o comportamento de esquiva. E aí eu me pergunto se nesse momento nós já não temos pessoas com TEPT pela pandemia. Parece bastante, assim, sem questões de ideologia política, mas parece muito comum que muitas pessoas não assistem mais jornal. É verdade.
se negam a usar equipamentos de segurança, como máscaras, luvas, né? E pessoas que notoriamente têm conhecimento, são pessoas instruídas, não são pessoas que não têm, ignorantes desses procedimentos, são pessoas instruídas e pessoas que falam abertamente. Eu parei de assistir jornal. Eu não aguento mais ver número de mortos. Então, parece que nesse discurso já está implícito não necessariamente um trauma instalado, mas um grande estresse. Né? Exatamente, Quando faz o sentido. estresse começa a negar a realidade, a gente tem um problema. Eu acho que existe uma diferença até, a pessoa escolher, por exemplo, não assistir muito jornal, para não se contaminar mais emocionalmente, né? Porque ela vai acabar se identificando com as pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, que é o trauma vicariante que a gente chama, né? É algo que aconteceu com o outro, mas isso me impacta Sim. também, né? Então, uma coisa é optar por não assistir o jornal para não ficar absorvendo muito isso, e uma outra coisa é a pessoa negar o perigo, não usando máscara, não fazendo a higiene adequada, né? Como a gente vê tantas pessoas aí fazendo festas, reunindo pessoas. Eu acho que essas pessoas, sim, podem estar num sistema de negação do perigo e estão colocando-se em risco e colocando outras pessoas em risco. Isso é um problema sério, né? Agora, as pessoas já estarem com alguns sintomas de TEPT, acredito que sim. Principalmente o pessoal que trabalha em hospital, que trabalha na linha de frente, que está em contato direto com isso, eu acredito que sim, é uma coisa muito séria, muito preocupante, porque nós vamos ter, assim, uma demanda muito grande de pessoas traumatizadas, muito grande. E no que isso pode refletir? Se a gente pensar em termos da economia, nós sabemos de empresas que já fecharam, empresas que já demitiram vários funcionários, e quando tudo isso passar, a economia vai ter que voltar a crescer. Para isso, vai precisar de pessoas. Mas se as pessoas estiverem traumatizadas, elas não vão estar em condições de colaborar, de ajudar nessa reconstrução. Elas vão estar doentes. Então, eu acho assim que uma coisa importante de se pensar é talvez até num programa mais extenso dentro da psicologia para ajudar essas pessoas. A psicologia é fundamental agora. Então, se fala muito em remédios e coisas assim, mas um tratamento que cuide do emocional vai ser extremamente necessário, já é necessário. Então, tem havido alguns programas, né, de atendimento online, principalmente, até gratuito para essas pessoas que estão sofrendo com isso, e eu gostaria até de reforçar que as pessoas realmente busquem ajuda, busquem, não deixem a coisa ir muito adiante, porque o trauma não vai se curar sozinho, não vai ser o tempo só que vai curar o trauma. O trauma, infelizmente, o tempo não cura, porque ele está guardadinho lá no hemisfério direito, como eu falei, né? Então, ele vai continuar ali, independente do tempo que passar. Então, quanto antes buscar ajuda, menor os danos que vai ter. Sim, importante. O que você acha de nós falarmos, então, um pouquinho agora sobre o acesso ao trauma? Né? Uhum. Legal. Então, como que é feito o tratamento dentro da terapia EMDR? Como é que a gente vai acessar o trauma, né? A terapia EMDR utiliza-se num protocolo de 8 fases e 3 etapas. 3 etapas porque a gente trabalha com o passado, com o presente e com o futuro, né? Nesse protocolo padrão de 8 fases, nós iniciamos com a queixa que o paciente traz. Vamos ouvir com ele o que está acontecendo, qual é o principal problema que ele tem, o que ele está querendo resolver agora, né? Vamos citar um exemplo aqui, que a pessoa vem com uma queixa, não faço ideia que tipo de queixa que a pessoa pode ter depois dessa pandemia, né? A gente está vendo muitos casos, assim, mais sintomáticos, é a ansiedade, a síndrome do pânico, mas vamos pegar um exemplo de uma pessoa com um problema comum, que é a dificuldade de falar em público, né? Aí, na primeira fase do protocolo, nós vamos explorar todo o passado da pessoa
em busca de lembranças que possam ser a origem dessa dificuldade. Ver quando que começou essa dificuldade, qual foi a pior vez que isso aconteceu, quando ela teve o maior medo de falar em público, se aconteceu alguma coisa que foi significativa e negativa relacionada a isso. Daí nós vamos investigar no presente quais são os disparadores, ou seja, quais são as situações onde essa pessoa encontra dificuldade. É no trabalho? É na escola? É na vida social? E vamos desenvolver, daí ajudar a pessoa também a desenvolver, a aprender um comportamento que seja ideal no futuro. Como que ela gostaria de agir, de se ver a respeito desse problema no futuro. Então, tudo isso a gente faz nessa primeira fase, que pode durar 1 ou 2 sessões, às vezes até mais, dependendo do caso. Na segunda fase, nós vamos fazer uma preparação para iniciar o reprocessamento. Nós vamos explicar como que vai ser feita a terapia, né, em detalhes ali, e também vamos procurar estabilizar o paciente emocionalmente. Muitos pacientes chegam assim muito alterados, eles só ao falarem das queixas já estão chorando bastante, muito emotivos. Então, nessa segunda fase, nós vamos instalar neles recursos, vamos aplicar algumas técnicas para estabilizar ele emocionalmente, reduzir um pouquinho esse estado emocional ali para poder ter acesso à rede de memórias. Esses recursos que a gente instala nele serve tanto ali para usar durante a sessão, quanto ele usar sozinho quando for necessário. Daí, numa terceira fase, nós vamos fazer o que a gente chama assim de ICES. Essas 3 letrinhas significam o quê? Nós vamos pegar uma imagem que represente aquele evento que a gente vai trabalhar, aquela situação. Nós vamos pegar uma crença negativa que a pessoa tem a respeito dela mesma, ou que ela aprendeu em função dela ter vivido aquela experiência. Vamos pegar uma emoção, o que ela sente ao lembrar disso agora, que ainda ativa, que emoção que ainda está presente. E uma sensação corporal, o que ela sente no corpo. Com isso, com esses 3 canais, vamos dizer assim, nós estamos ativando áreas diferentes do cérebro, porque a imagem está num ponto do cérebro, a cognição está em outra, a emoção está em outra, a sensação corporal está em outra. Nós ativamos, fazendo a pessoa entrar em contato com esses pontos, né? E aí nós vamos começar, a partir da fase 4, a fazer a dessensibilização, que vamos começar a usar os estímulos bilaterais, então, que podem ser movimentos oculares, quando a pessoa não tem um aparelho, quando o terapeuta não tem um aparelho, a gente pode usar movimento ocular, que é o próprio terapeuta fazer um movimento assim, enquanto o paciente acompanha com os olhos. Eu tenho aparelho, porque senão não aguentaria ficar o dia inteiro, né, fazendo esse exercício. Podemos usar também um estímulo tátil, que também pode ser toque na pessoa, ou um aparelho que também faz isso, ou auditivo. São sons que daí vai estar sempre tocando alternado. A ideia é essa alternância no estímulo. Ou o olho que vai para lá e para cá, ou o toque, que é alternado, ou o estímulo auditivo, que faz um som aqui e outro som aqui. Então, essa alternância vai fazendo com que o cérebro comece a trabalhar nas redes de memória, vai dando estímulo para o cérebro conectar aqueles detalhes que a gente identificou, né, da imagem, da crença, da emoção e tudo mais. A partir daí, o que vai acontecer no cérebro? Vai começar a acontecer conexões com outras redes de memória. E o cérebro começa a organizar isso tudo. Ele vai dessensibilizando, vai reprocessando e vai ressignificando essas memórias. O objetivo é que essas lembranças deixem de ativar reações emocionais negativas, né, e comportamentais que sejam disfuncionais no presente. Então, a gente vai realmente dessensibilizar isso. Utilizamos escalas para medir, porque às vezes a gente não sabe, será que está resolvendo? Será que não está? Né? Como é que está? A gente, então, faz uma série de estimulação e pergunta o que a pessoa está percebendo. O que está acontecendo? O que você está percebendo? E a pessoa vai dizer o que foi. É interessante porque a pessoa não interpreta, nem o terapeuta interpreta nessa terapia.
A ideia é deixar o cérebro livre. Olha eles. A escala, né, de 0 a 10, que a gente usa para medir o nível de perturbação. Essa escala de 0 a 10, que a gente chama de SUD, que é a unidade subjetiva de perturbação, é usada pelos médicos, às vezes, quando o paciente chega com dor, ele sempre pergunta, né, de 0 a 10, quanto que está doendo, né? Então, a gente usa essas medidas para ir vendo se está diminuindo essa perturbação ou não. Então, começa a vir várias memórias, às vezes a pessoa começa a ter outras lembranças, às vezes vem apenas sensações corporais, às vezes vem emoção, ai, me dá uma raiva, piorou a raiva. Então, não tem um jeito certo de fazer, a pessoa vai apenas ficar observando o que está acontecendo, né? Sem interpretação nem nada. À medida que vai identificando, o cérebro está limpando, está digerindo isso e está colocando lá no arquivo que deveria. As emoções também, não é, Alice? Identificar. Então tem a regrinha das emoções também aí, ó. Olha que legal. Isso É. normalmente até a gente usa até mais com crianças, né? Com crianças, É. Mas sabe que com adultos é interessante, porque muitas vezes o adulto é tão cristalizado aquele trauma. Uhum. Quando nós pedimos para que a pessoa escolha uma cena Uhum. para relatar que ilustre aquele trauma, Uhum. e a gente pergunta, mas e naquele momento o que você sentiu? A pessoa ela não tem palavras para dizer. Ou então ela É fala verdade. coisas que não são emoções. Então a reguinha das emoções, apesar de ser um material mais lúdico, né? Com as Uhum. carinhas e tal, ela acaba servindo também para os adultos, dependendo da forma como eles tentam mostrar o que estavam sentindo e não conseguem. Para identificar, né? Às vezes a expressão facial identifica melhor a emoção, né? E às vezes a pessoa sentiu uma emoção lá no momento do ocorrido, mas agora ao lembrar a emoção é outra. E a gente sempre pega, então, daí essa emoção ela tem agora ao lembrar disso, né? E a gente usa também uma outra escala, que a gente chama de VOC, que é a validade da cognição, para medir a força da crença positiva, que Olha vai aí, ó. substituir a crença negativa. Por exemplo, se a pessoa pensava, sou incompetente, ela vai passar a pensar, sou capaz, por exemplo. A gente vai, junto com o paciente, identificar o que ela gostaria de pensar ou acreditar. Então, 1 é totalmente fraco, né? Não é verdadeiro, e 7 é verdadeiro. Então, agora eu sinto que eu sou capaz? Não, eu sinto 2, tá por ali, né? No final do reprocessamento, normalmente esse VOC, né, esse número chega a 7. Realmente eu me sinto capaz, a pessoa parece que se empodera mesmo depois do reprocessamento. É muito interessante, né, Alice? Só lembrando que você falou que é uma abordagem muito eclética, e a gente está vendo os passos agora, né? Você vê que nós temos aqui questões que envolvem, com certeza, a neurociência, não tem como pensar no MDR sem entender de neurociência, É sem verdade. estudar neurociência, é preciso estudar. Hoje, praticamente todas as abordagens estão se voltando para essa base da neurociência como sustentáculo. Já Com tem certeza. até artigos científicos sobre a proximidade da psicanálise com a neurociência. É verdade. Eu não sou da psicanálise, já fui, né? Na época da nossa formação eu fui da psicanálise, hoje não. Mas a neurociência ela está em tudo. Então no MDR também. Mais do Veja que que nunca. interessante. Veja que interessante. Essa questão do que se fala de se empoderar desse novo pensamento que vai melhorar aquela crença que é tão negativa, tão restritiva, Uhum. nada mais é do que uma técnica muito comum dentro da neurolinguística, Exato. da programação neurolinguística. É verdade. É verdade. Né? O interessante, Maurício, você falando isso, porque no MDR a gente, então, primeiro vai limpar aquilo de negativo que tem, né? Então, essa crença negativa, ela vai ter que primeiro, assim, nessa escala de 0 a 10, você estava em lá 8, 9 ou 10, ela vai ter que zerar, né? Não fazer mais sentido para a pessoa, para depois a gente ir instalar na fase 5 a crença positiva. Então, é como se a gente primeiro limpasse a água suja do balde,
para depois colocar água limpa, né? E muitas vezes o que a gente vê na neurolinguística, não é mexido naquilo que está sujo, é apenas colocado algo limpo. Então, eu vejo um diferencial do MDR nisso. Primeiro, vamos tirar a água suja para depois colocar água limpa, né? Então, a gente faz a instalação dessa crença positiva, que às vezes está ali em 2 ou 3, mas no final do reprocessamento, ela já está em 6 ou 7, e a gente ainda reforça isso com movimentos oculares também. Aí a gente vê também, faz uma checagem corporal na fase 6, para ver se ficou alguma perturbação em termos corporais daí. Tá? Para crianças a gente usa isso, né? Então, para Isso. crianças, porque a criança é muito lúdica, né? Então ela tem dificuldade em dizer, mas escuta, em algum lugar isso aqui dói em você, né? Então a Em gente que parte acaba do usando, corpo. né? Então é interessante porque quando a pessoa pensa, quando a gente faz a checagem corporal, a gente pede para a pessoa falar a frase positiva, sou capaz, por exemplo, e verificar o corpo dela, se tem alguma parte do corpo que tensiona ou que tem algum mal-estar. É como se alguma parte do corpo dissesse, ainda não é verdadeiro isso. E aí a gente vai também desensibilizar essa sensação corporal até que o corpo esteja ok. Então, todo o ser dela aceita essa crença positiva, né? É E tão aí a gente interessante, fecha na fase 7. Né? tão interessante, Alice, porque quando eu estava divulgando a nossa live, por sinal está fantástica, né? Algumas pessoas falavam, mas não tem a ver com a psicologia corporal, o MDR? Tem a ver também. Também, Né? também. Gente, o Ele nosso engloba tudo isso. é, Né? eu conheci uma pessoa que era da psicologia, mas se dedicava à questão da arte, enfim, e ele falava assim, Maurício, o nosso corpo é a tela. O nosso corpo é a tela das É, nossas é. angústias, é a tela do nosso medo. Então, vai se mostrar no nosso corpo. Então, vê, a doença psicossomática, ela é apenas uma das manifestações. É verdade. Né? É apenas uma das manifestações. Mas nem sempre precisa haver uma doença psicossomática para que o corpo fale É, daquele trauma, daquela negação, daquela esquiva. é Não é? verdade. Essa tríade, né? Esse tripé do pensar, do Uhum, sentir e do agir é uhum. muito intensa no trauma. É Quer dizer, verdade. cada vez que o trauma, a lembrança vem até a minha memória, isso tem um efeito direto sobre o meu corpo, no sentido da sensação da dor ou dos sintomas neurovegetativos, como a taquicardia, a Uhum, hiperventilação, o arrepio. Né? uhum. Então, tem pessoas que, quando eu aplico o protocolo do MDR no consultório, pessoas que dizem, nossa, eu estou arrepiado. Falei, que bom, que bom, porque está acessando realmente, está acessando. Então, veja, o pensar, o sentir, o agir é uma tríade que faz muito sentido nessa questão do corpo como tela. O corpo É é uma verdade. tela, seja a tela de pintura, seja a tela do computador, a tela do sistema, mas o corpo é uma tela, ele mostra aonde Uhum. está o trauma. Por isso que a gente faz essa checagem corporal no final, para identificar, né, se ainda ficou algum resquício daquela situação que a gente está trabalhando, em termos mais sensoriais. Normalmente, essas sensações que ficam no final, elas muitas vezes estão relacionadas a vivências muito mais precoces na vida da pessoa. Às vezes, vem até de quando estava ainda no útero da mãe. É comum dentro do MDR a gente identificar, tem até um protocolo gestacional, onde a gente vai poder curar traumas que se formaram enquanto a pessoa estava no útero da mãe. Isso não é terapia de regressão. Algumas pessoas perguntam, mas o MDR faz regressão? Não, não fazemos regressão. A pessoa está Não consciente o podemos. tempo todo. É o protocolo que te leva a localizar no cérebro onde estão aquelas sensações. Né? E também não é hipnose, né, Alice? É Não é importante isso hipnose falar. também. As pessoas falam, quando eu começo a mexer os dedos em frente
ao paciente, porque eu não tenho a lâmpada, ainda não tenho a Ainda, barra de luz, ainda, né? conselho Ainda que não tenho a tenha. barra de luz, vou investir na barra de luz. Aham. É, mas quando eu começo a mexer, a pessoa fala, você está me hipnotizando? Eu falei, não, não estou hipnotizando você. Não estou utilizando. Não É. estou hipnotizando você, estou É porque eu apenas acho que fazendo uma tinha uma simulação. coisa de pêndulo que alguns hipnólogos usavam, né? E talvez por isso que a Isso, pessoa daí associa, né? Mas é. realmente esse movimento ocular que é feito, isso só, eu já vi até na internet, às vezes o pessoal fala, faça MDR sozinho, e daí só acompanhando aquilo. Não, isso aqui não cura nada, só o movimento não cura nada. Porque se fosse assim, todas as pessoas que assistem um jogo de tênis não teriam traumas. Não é verdade? Assistir um jogo de tênis vai ficar olhando para lá e para cá, teriam todos os traumas resolvidos. Então, esse é apenas um estímulo para o cérebro trabalhar. Mas é preciso primeiro fazer essa conexão que a gente faz através do ICES, como eu falei, né, para abrir essa rede de memória. Sem isso, só o estímulo não vai fazer nada, né? E o protocolo, é importante também falar, né, gente, que assim como toda a ciência em início de estabilização, então o MDR é uma ciência jovem. A É. Francine Shapiro faleceu agora, o ano passado, não é, Alice? Sim, foi em Você a junho do ano conheceu falando passado. nisso, né? Conheci Você a pessoalmente. Uhum. conheceu, né? Sim, no É, congresso enfim, na Costa Rica. então, é uma ciência muito jovem, ela tem aí 30 anos de existência, não Exato. é? Uhum. Então, é uma ciência que ela necessita produzir muito, publicar muito e principalmente estabelecer princípios, né? Então, os É. princípios do MDR estão muito vinculados aos protocolos. É Não verdade. adianta, como a gente falou, não adianta ficar mexendo Só o fazer dedinho isso na aqui não frente vai do resolver. outro, não adianta nada disso, né? Então, principalmente porque é muito perigoso. Eu acho importante a gente É, tocar no assunto dessa vulnerabilidade que nós deixamos o paciente se alguém se aventura a fazer uma técnica de acesso a memórias traumáticas e não dá conta de trabalhar com isso, é muito perigoso. E o nosso código de ética da psicologia fala justamente isso. Só faça aquilo para que você está preparado, né? exatamente. É preciso, não adianta Então, é só pegar um livro, importantíssimo ler e lembrar disso. começar a aplicar, né? Tem que fazer o curso de formação, a formação básica é feita em 2 módulos apenas, mas continuar estudando sempre, né? Realmente é muito perigoso. Lidar com trauma tem que ser capacitado. Tanto é que só podem fazer o curso de formação em MDR psicólogos e psiquiatras ou médicos que já tenham formação em psicoterapia. Não é aberta a qualquer pessoa, né? Nós temos esse cuidado justamente pela importância de não se retraumatizar a pessoa, né? Fazer um bom curso e aplicar, os resultados são incríveis, são encantadores mesmo, né? Eu não me canso, assim, de me encantar. Então, fechando essas fases, né? Terminando ali, a gente fecha na fase 8. A fase 8 é a fase da próxima sessão, onde a gente vai conferir como é que foi a semana, a pessoa mudou alguma coisa, às vezes muda comportamento onde a gente não trabalhou. É comum a pessoa chegar e relatar coisas assim, tipo, nossa, eu estou dormindo melhor, ou voltei a fazer academia. A gente não trabalhou nada relacionado a isso, mas houve uma mudança em algum aspecto na vida da pessoa, né? E aí, se ainda existir alguma coisa a ser trabalhada desse alvo anterior, a gente continua nessa sessão. Se não, a gente parte a gente faz um plano de tratamento que é justamente especificar quais são os alvos, o que precisa ser trabalhado, a gente vai partir para o próximo alvo. Então, é uma abordagem, assim, que segue o protocolo, ela parece muito técnica, né, nesse sentido, porque vai seguindo ali, mas na prática a coisa flui, é fundamental o vínculo que a gente faz com o paciente, isso é muito importante, né? É uma terapia que não trabalha só com a fala. A gente fala, mas fala pouco. A gente deixa o cérebro trabalhar, é reprocessamento cerebral. Nisso difere das terapias que só trabalham com a fala. Porque quando a gente estimula o cérebro, isso significa que ele vai trabalhar, vai
né? O hemisfério direito é um cérebro, é uma parte que trabalha de uma forma muito rápida, né? E autônoma. Muito, muito rápida, né? Muito mais rápida do que ficar só na palavra. Então, acaba sendo uma terapia que dura menos tempo do que outras. A gente costuma falar em meses de terapia, e não anos de terapia, como a gente sempre falava, né? E traz resultados mais profundos e eficazes. Na terapia MDR, a gente pode falar em cura do trauma, cura, coisa que não se falava. Normalmente, o que se falava? Você tem que aprender a conviver com isso. Não, no MDR, não. Você vai curar isso e a tua vida vai se libertar para você tocar e fazer muitas coisas boas ainda, né? A Francine Shapiro dizia muito assim, que os nossos clientes merecem muito mais do que apenas retirar o sofrimento, né? Eles merecem a capacidade de amar. E quando há um sofrimento, há um bloqueio, e a pessoa perde também a capacidade de amar, perde as coisas boas da vida. Quando a gente remove isso, a pessoa tem acesso àquelas coisas boas, às memórias boas, aos sentimentos bons, e isso liberta a pessoa e ela pode transcender, né? Então, por isso que é feito esse protocolo de 3 etapas, visando oferecer, então, para todos os clientes um tratamento bem abrangente, que vai trabalhar o passado, que vai trabalhar o presente e que vai trabalhar o futuro, né? Eu acho que, basicamente, é isso que eu tinha para dizer do MDR. Eu acho que já deu até 8 horas, eu queria só dizer algumas coisinhas para finalizar, então, se você me permite, Maurício. Claro. Então, eu queria dizer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir depois da gravação, que elas podem e devem procurar ajuda caso identifiquem algum sintoma de estresse pós-traumático. Como eu falei um pouquinho antes, só o tempo não cura o trauma. É preciso fazer alguma coisa, né? Buscar realmente ajuda de um psicólogo, de alguém que possa de verdade ajudá-los. Eu quero também convidar os psicólogos que estiverem assistindo, que ainda não tenham formação em terapia MDR, que venham participar de nossos cursos. Entre em contato conosco para mais informações, né? Eu quero dizer assim que o mundo precisa, e vai precisar mais ainda, de profissionais capacitados a lidar com o PET. E essa ferramenta incrível e revolucionária que a Francine Shapiro criou, né, que nós chamamos de terapia MDR, é uma excelente opção. Para mim, foi um divisor de águas na minha vida e eu não me canso de me encantar com os resultados. Eu sou realmente apaixonada pelo trabalho que eu faço dentro do MDR. E quero também dizer que essa terapia, essa abordagem, mesmo que vocês trabalhem com sistêmica, com gestalt, com qualquer outra abordagem, a terapia MDR é compatível com todas as abordagens psicoterapêuticas, né? Temos até psicanalistas MDRistas, né? Verdade, exato. Psicanalistas com MDR hoje. Exatamente. É claro que o protocolo, ele tem um andar muito semelhante, muito próximo da terapia cognitivo-comportamental. Exato, muito parecido. Porque a Francine Shapiro trabalhava com a cognitivo-comportamental. Então, por isso que tem muita semelhança. Sim, muito próximo. Mas nós temos EMDristas hoje no Brasil em todas as abordagens. Inclusive, tem um que eu assisti a live agora durante a pandemia, que é da psicanálise. Que eu acho que é de Santa Catarina, né? De Santa Catarina. Verdade. Bom, eu queria deixar verdade. Eu queria deixar uma mensagem, né? Em função dessa pandemia, desse momento difícil que todos nós estamos passando. Eu queria dizer, então, para todos vocês, assim, que independente de religião, é preciso, nesse período crítico que estamos passando, desenvolver a fé. O que eu entendo como fé? A fé eu defino assim como uma forma de pensar, de ver as coisas que acontecem. Por exemplo, uma pessoa que não tem fé, ela se revolta quando as coisas dão errada. Ela costuma culpar os outros e culpar a vida. Ela interpreta as coisas ruins que acontecem como uma espécie de um castigo injusto. Isso provoca muita ira. A pessoa tende a ter comportamentos mais agressivos, seja contra os outros como contra si mesmo. Já uma pessoa que tem fé, ela interpreta as coisas ruins que acontecem buscando ver o que pode aprender com isso. Para que isso aconteceu ou está acontecendo? Desde uma doença a uma situação catastrófica,
Essa maneira de pensar leva a pessoa a entender que em tudo existe uma razão. E ela busca entender isso. Os comportamentos vão ser mais de curiosidade e aprendizagem. E os sentimentos tendem a ser mais brandos, mais amáveis. Ter fé significa nutrir um sentimento de amor e de confiança e ter pensamentos mais positivos. E eu, de fato, acredito que é o que o mundo está precisando. Que a gente entre em conexão mais com esse sentimento de amor, que tenha mais fé para a gente poder sair realmente logo disso. Ok? Alice, muito obrigado. Eu agradeço profundamente, grandemente a tua boa vontade de contribuir com a nossa live aqui e divulgando o MDR, porque é algo que as pessoas não conhecem ainda e é tão importante que elas conheçam, né? E agradeço do fundo do coração mesmo. E aproveito para convidar aos interessados, as interessadas, né, que nós temos 2 turmas próximas que, por sinal, vão fazer o curso juntas, não é, Alice? Isso, exatamente. Então, Vamos ter o curso agora em agosto, né? o curso de formação básica em Ponta Grossa, ele estava marcado para 10, 11 e 12, né? É isso? 10, 11 e 12 de julho, né? De julho. Mas daí, como nós tivemos essa questão de juntar as turmas, então quem se matriculou em Ponta Grossa vai fazer o curso com a turma de Curitiba, mas vai ser tudo remoto. Porque é online, pela plataforma Zoom. Pela plataforma Zoom. Então, as pessoas que são daqui, né, vão fazer o curso junto vão participar com a turma de Curitiba. Com a turma de Curitiba. Vamos fazer uma grande turma, né? É verdade. Sou eu que vou dar o curso, inclusive. E a treinadora é a Alice. Eu espero vocês. Tá certo, gente? Alice, muito obrigada, Floris, mais uma vez, por ter participado. Não sei se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim. Então, temos 2 perguntas aqui. Então, bom, tem 2 comentários, né? Então, da Samantha falando que ela foi num congresso e a MDR está sendo muito utilizada com pessoas com deficiência. A Lilian só reforçando a questão de que temos mesmo que ter capacitações, porque existem muitos curiosos que querem saber mais sobre isso, né? Então, curiosidade é bom, mas a curiosidade matou o gato, como já diz o ditado. E o Jefferson traz uma pergunta. Existe como tratar traumas que não são visíveis ao paciente, ou seja, ele apresenta sinais de TEPT, mas não lembra do que aconteceu? Sim, é possível. Normalmente a gente vai pegar, se ele não lembra onde que começou, o que que ocasionou isso, e só tem sintomas, né, ou alteração de comportamento agora, a gente vai pegar essa alteração de comportamento que estiver mais acessível e começamos por ali. Ao começar o reprocessamento, o cérebro vai começar a conectar. Muitas pessoas não sabem de onde que vem o problema. Quando começou, da onde surgiu, mas o cérebro consegue conectar e, de repente, a pessoa às vezes vê, nossa, sério que foi isso? Não imaginava que isso tinha significado tanto para mim. Ela acaba lembrando e é assim que a gente resolve. Eu acho importante também falar, Alice, que não existe idade para ser submetido ao reprocessamento pelo MDR. É verdade, não existe. Eu já Desde bebê até idosos. Sim, já tive a oportunidade de fazer com criança bem jovem, 4 aninhos, e já tive a oportunidade de fazer com um paciente de mais de 80 anos. Então, é muito interessante, é uma formação importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde tantos traumas estão sendo colhidos. É verdade. Então, eu lembro que você comentou comigo que você já atendeu pacientes que passaram por internamento por Covid, né? E é claro, que é trauma maior do que esse, eu acho que nessa circunstância de pandemia, eu acho que talvez seja o maior, né? Passar por internamento, ser entubado, etc. Né? Então, viu a morte de perto, né? Ver a morte de perto. Então, eu acho que é assim. Pessoal, agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam. Essa live foi gravada, ela vai estar disponível depois no meu canal e eu vou divulgar na minha página do Facebook e nos grupos de WhatsApp, por onde vocês foram convidados, vou divulgar o endereço do meu canal no YouTube para que vocês acessem, queiram rever, porventura, ou queiram indicar para alguém.
Alice, mais uma vez, muito obrigado, né, a todos vocês que participaram. Cuidem-se. Sim, Eusa, eu vou passar as informações oportunamente. Vou passar as informações oportunamente também na nossa página. Certo, Isso, gente? Muito certo. obrigado, uma boa noite a todos vocês Boa noite. e Tchau. até mais, até a próxima. Até a próxima.